Boa noite, meus irmãos queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o evangelista Fábio Neri. Eu congrego na Assembleia de Deus no Ministério do Belém. Tá? E eu venho aqui, irmãos, nesse momento aí trazer uma palavra para que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo venha é, a acordar por causa do que está acontecendo, principalmente no meio evangélico brasileiro, né? O que que acontece? Nunca se viu tanta coisas acontecendo no meio evangélico brasileiro, na igreja evangélica brasileira. E isso tem trazido um grande prejuízo para o reino de Deus, para o evangelho de Cristo, entendeu? Então é muito importante nós, como servo de Deus, né, como cristão em Cristo Jesus, né, nós é, se, é, procurar defender o evangelho de Cristo, né, contra os falsos profetas, contra os enganadores, entendeu? Porque o maior perigo da igreja, irmão, não é os ataques de fora. Os ataques de fora nós sabemos que é o inimigo, né? O inimigo ele tenta a querer trabalhar para que a igreja venha ser perseguida, né? Ideias ideológicas, né? De ideologias que tem um sistema que venha querer destabilizar, né? A questão da igreja e assim por diante, principalmente na questão na área política, né? Entendeu? Algum sistema, seja ele comunista, seja ele não comunista, seja ele qualquer sistema que venha querer destabilizar a igreja, perseguir a igreja, né, entendeu? É um sistema que nós sabemos que é, pedimos a Deus para que possamos, né, saber lidar com essa situação, com esse tipo de coisa, entendeu? Então, o maior perigo não é só isso aí, não. O maior perigo é dentro da própria igreja, onde surgem os falsos profetas. E os falsos profetas, eles é um de ao reino de Deus. Os falsos profetas, ele é mais perigoso do que esses ataques aí, porque nós sabemos que se houver uma perseguição no Brasil, ou o comunismo vir perseguir a igreja, ou outro sistema vir perseguir a igreja, nós sabemos que a igreja vai passar por uma perseguição e vão sofrer por amor a Cristo, isso com certeza. Mas o problema é aqueles que estão dentro do evangelho, aqueles que querem fazer do evangelho uma forma de enriquecimento, uma forma de lucro, entendeu? Com outros com mentira, com falsas profecias, mentindo, enganando, se passando por evangélico, né? Se passando por cristão, passando por pregadores, entendeu? Esse é o maior perigo, porque esse aí é onde está o maior engano, entendeu? Um engano aonde são pessoas que se mascaram como pregadores e tudo, mas não são cristãos verdadeiros, não são verdadeiros pregadores, homens de Deus que estão a serviço do reino de Deus para defender o evangelho, para ganhar almas para Cristo, entendeu? Para pregar a verdade, entendeu? Então o que que acontece? Nós estamos vivendo aí um momento complicado hoje em dia, né? Jesus falou aqui em São Mateus, né? Cautelai para que ninguém vos engane, né? São Mateus 24, se você for dar uma olhada aí, ele vai falar assim, ó, São Mateus 24, né? Quando os discípulos chegaram e perguntaram sobre quando era a vinda deles, quando ia acontecer essas coisas. E aí ele mostrou, também os discípulos estavam maravilhados com o templo de Jerusalém, e ele falou assim que não ficaria pedra sobre pedra, né? São Mateus 24 aqui, capítulo 1 em diante, vai falar sobre eles ficaram maravilhados e começaram a. Aí Jesus falou para eles: isso aí não vai ficar pedra sobre pedra, entendeu? Que não seja derrubado. E aí depois eles vão perguntar sobre o fim do. Quando é o sinal da sua vinda e o final dos tempos. E ele falou assim: cautelai para que ninguém vos engane, porque muitos virão ao meu nome dizendo que eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Então, os falsos profetas, Jesus, quando ele falou assim, surgirão, tá? Ali no verbo do futuro. Então Jesus vai falar que esses falsos profetas iam surgir. Quer dizer, no, como eles estavam vivendo naquela época, estavam vendo o Cristo ali, o Messias, Cristo em carne e osso,
Então Jesus já estava advertindo eles para só toma cuidado. Surgirão, quer dizer, vai surgir gente aí, entendeu? Falsos profetas, né? Por que Jesus falou falsos profetas, né? Porque tem um profeta verdadeiro, porque nós sabemos que o ministério profético de profeta durou até João Batista, entendeu? Agora, o profeta que é Cristo, né, que Jesus é considerado como o profeta, sacerdote, rei, né, e então, o profeta, o profeta verdadeiro que é Cristo, Jesus, ali já era, não tem mais profeta, ministério profético, entendeu? Se encerrou ali em João Batista, entendeu? Mas Jesus falou que ia surgir esses falsos profetas, entendeu? Esses falsos profetas que não são verdadeiros, são os falsos profetas que iam surgir e eles iam enganar muitos. E essas pessoas que estão sendo enganadas por elas, por quê? Porque eles estão acreditando nessas falsas profecias, entendeu? Então nós estamos vendo uma época onde tem falsos profetas que Jesus já advertiu, a igreja tem que estar atenta sobre esse assunto, entendeu? As pessoas estão indo atrás de muitos falsos profetas, aí mentindo, revelando aí, falando em uma profecia mentirosa, entendeu? Falando, eu tenho um falso profeta que surgiu agora aí, que é um rapaz aí que é um mirim aí que surgiu agora, um rapaz aí que surgiu aí falando que a mulher ia ser curada, mais ou menos assim, e aí pegou o exame dela, rasgou, né? E a mulher tinha um câncer, parece, e acabou a mulher não sendo curada, não foi curada e acabou veio a falecer. Não sei se não sei se é verídico, é uma coisa que eu vi um vídeo, não sei se é verídico, entendeu? Mas se for verídico, isso aí, isso aí é um crime praticamente, porque você está mexendo com a fé das pessoas, entendeu? Você tá com mexendo com a fé de uma pessoa que e você falando uma coisa que não é verdade, entendeu? Então o que que acontece? Esses falsos profetas que estão surgindo aí, a igreja tem que acordar, tem que não aceitar em cima dos seus púlpitos, entendeu? Eu fico estarrecido, porque tem pastores aí cedendo um púlpito para esse tipo de gente, entendeu? E cobrando, fazendo cobrança, extorquindo o povo. E tem pessoas que acabam caindo na lábia dessas pessoas, entendeu? Então, o que que acontece? Nós temos que levantar a bandeira do Evangelho de Cristo e defender a bandeira do Evangelho de Cristo contra esses falsos profetas e também a Igreja de Cristo, entendeu? Os pastores não podem permitir essas pessoas dar ibope para essas pessoas, colocar em cima dos públicos. Os pastores que estão fazendo isso aí vão prestar conta a Deus. Vão prestar conta a Deus, né? Entendeu? E isso corre o risco também deles também ser excluído do reino de Deus, porque Deus pode colocar como também falso profeta, ele está sendo um falso profeta também, tá? Se você concorda com essas práticas aí antibíblicas, essas profecias antibíblicas, entendeu? Esses charlatões da fé, esses falsos profetas, é porque você também está conveniente com ele. E você vai prestar conta, você vai não prestar conta. E você corre o risco também de Jesus falar para você, apartai vós de mim, que praticais iniquidade, porque não vos conheço. Entendeu? Os irmãos têm que tomar cuidado, que o evangelho é uma coisa séria. Entendeu? As pessoas estão brincando com coisa séria, entendeu? Brincando com coisa séria. O Evangelho de Jesus Cristo é a morte de Jesus Cristo, ele morreu, ressuscitou e ele vai vir. E o Evangelho de Cristo é a salvação, vida eterna. E essas pessoas estão brincando com a salvação das pessoas. Eles estão brincando com a vida das pessoas, a vida eterna dessas pessoas, entendeu? E se você permite um pastor colocar uma pessoa no púlpito, um herege, um falso profeta com mentira, para extorquir o povo, para extorquir o rebanho, para tirar dinheiro do povo, você vai prestar conta, você vai prestar conta. E a conta que você vai prestar vai ser uma conta muito grave, ao ponto de você perder a sua salvação, porque Jesus vai olhar para você também. Jesus, naquele dia, na grande dia, no juízo final, você vai estar lá diante de Deus. E Deus vai olhar para você e vai falar, não vos conheço. E vai passar tudo o que você fez, permitindo esses hereges, esses falsos profetas. Entendeu? Colocando pessoas despreparadas em cima do púlpito.
mentindo, com mentira, com engano, né? E aí o evangelho de Cristo fica em descrédito, a igreja fica em descrédito, entendeu? Então, ele vai prestar conta. Jesus falou lá que nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Porque muitos dirão naquele dia, Senhor, nós não profetizamos, Senhor, nós não operamos milagre, Senhor, não fizemos maravilha em teu nome. Ele vai falar, são os profissionais da fé, são os profissionais do evangelho, entendeu? E ele falou assim, apartai de mim, que vos não conheço, entendeu? Apartai vós de mim, que praticais a iniquidade. Então, o que vocês estão praticando é iniquidade. Vocês estão mexendo com leis eternas, leis espirituais eternas de Deus, entendeu? Porque Deus, ele deixou o evangelho de Cristo para a salvação das almas, para a vida eterna das pessoas. E vocês estão mexendo no que é sagrado, no que no que é eterno. E vocês ficam brincando aí, profetizando aí, falando um monte de mentira, revelando coisas que não é bíblico, que não é verdade, entendeu? Para enganar as pessoas, entendeu? Vocês vão prestar conta. As coisas de Deus é séria, as coisas de Deus é fina. E um dia vocês vão prestar conta. E esse dia Deus vai cobrar de vocês, senhores pastores. Entendeu? Vocês ficam deixando pessoas despreparadas, pessoas que não são cristãos, pessoas que são ímpias, pessoas que estão em pecado, em cima do púlpito, entendeu? Enganando o povo, vivem uma vida de pecado, de mentira, de engano. E você é participante disso aí. E você vai prestar conta. E no dia do juízo final, você vai estar lá. Você vai estar lá. Se você não se arrepender, se você não parar de colocar esses lobos cruéis, Paulo fala assim, depois da minha partida entraram lobos cruéis que não perdoam um rebanho. Entendeu? Deus colocou vocês para cuidar da noiva de Cristo, para cuidar do rebanho. Você tem que cuidar do rebanho para que seu rebanho, você entre no céu e seu rebanho entre com você. Porque se você continuar desse jeito, com mentira, com engano, e permitir esses falsos profetas, esses hereges aí, esses camaradas que ficam enganando aí, que nem a gente tá vendo aí no Brasil, que tá uma vergonha. Nunca se viu tanto herege, nunca se viu tanto falso profeta, nunca tive tanto escândalo no meio da igreja evangélica. E o evangelho de Cristo sendo escandalizado. A pessoa de Cristo colocando em descrédito. E vocês vão pagar caro. No dia do juízo final você vai estar lá. Se você não se arrepender. Se você não parar do que vocês estão fazendo aí, dando espaço para gente errada, herege, mentiroso, gente que está em cima do púlpito aí com mentira, com engano, usando o púlpito para enganar as pessoas. Entendeu? Vocês vão prestar conta. E no dia do juízo você vai estar lá. Vai estar lá diante de Cristo. Você não pensa que você não vai prestar conta, não. Você vai prestar conta. Meu amigo, a pior coisa na vida do camarada é ele achar que está dentro de uma igreja pregando a palavra de Deus, ou ele está enganando, que ele não vai prestar conta. Ele vai prestar conta. Porque é as coisas de Deus. Entendeu? Nós estamos lidando com coisas sérias. A palavra de Deus é coisa séria. O evangelho é coisa séria. O evangelho teve um alto preço, foi pago um alto preço. Foi pago um alto preço na cruz. Lá em Hebreus fala assim que não desprezamos a tão grande salvação. Entendeu? Cristo não morreu na cruz, não foi brincando não, meu irmão. Cristo morreu para uma salvação da nossa alma, para a vida eterna. E vocês estão brincando. Vocês estão levando o evangelho de qualquer jeito, de qualquer maneira. Vocês estão deixando essas pessoas em cima do público. Pessoas que não têm um preparo teológico. Pessoas que não têm chamada. Pessoas que estão em cima do púlpito de qualquer jeito, de qualquer maneira. Entendeu? Fazendo virou chicota, a igreja virou chicota na internet. E a noiva de Cristo, o Senhor, Ele vai cobrar de vocês, porque vocês que são pastores, vocês que são homens de Deus aí, que Deus colocou